Olá, meu nome é Vitória Santos, eu sou advogada especialista em processos de dupla cidadania, trabalho já com a cidadania austríaca há 4 anos e gostaria aqui de gravar esse vídeo para vocês para resolver algumas dúvidas que diversos clientes me trazem, que diversas pessoas entram em contato comigo pela internet para tentar resolver. Então, num vídeo eu consigo trazer aqui de forma mais ampla algumas questões que já estão no meu site, né, que é esse aqui, é o Áustria Cidadania, mas que explicadas ficam às vezes muito mais claras. Então vamos para a explicação. Então, esse é o meu site, austriacidadania.com.br, e aqui vocês podem ver um pouquinho mais, né, sobre a minha experiência com os processos de dupla cidadania austríaca. Rodando aqui para baixo, a gente vê que tem duas partes principais, tá? Eu trabalho primordialmente com a cidadania por descendência, mas existe uma outra regra, uma outra exceção, que também pode ser viável em alguns casos. Partindo então para as regras gerais de transmissão. Eu coloco aqui, então, que o primeiro ponto é que não importa onde você nasceu, a cidadania é transmitida de pai para filho, ou seja, por descendência sanguínea. Como que a gente faz essa análise? A gente sempre vai olhar para o momento do nascimento daquela pessoa, sempre respeitando também a linhagem de transmissão daquele austríaco original até você, até a pessoa que pretende ter a cidadania austríaca reconhecida. Então, sempre respeitando essa linha de transmissão, não é possível pular, então não é possível transmitir a cidadania de um avô direto para um neto. Precisa passar por aquele pai, precisa passar por aquele pai, por aquela mãe, aquela pessoa intermediária. Isso é crucial no nosso processo. Isso é crucial no nosso processo. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar primeiro é essa transmissão da linhagem, tá? Se ela vem por uma linhagem consanguínea. Depois, olhando para aquele imigrante, a gente precisa verificar sempre o local de origem daquele imigrante. Por quê? Porque a Áustria, ela passou a existir enquanto país só depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ela se consolidou como país, como república, conforme nós a conhecemos hoje, a partir de 1920. Antes disso, existia todo um conglomerado de países que pertencia ao Império Austro-Húngaro. Aqui, compartilhando o mapa agora, pertencia então à Áustria, vejam aqui, ela fazia parte de uma unidade muito maior que era o Império Austro-Húngaro. Então, é muito comum que a gente encontre aqui no Brasil registros de imigrantes ditos austríacos ou ditos da Áustria, mas que quando a gente vai realizar uma pesquisa mais aprofundada, verifica que, na verdade, esse local de origem deles hoje seria na Polônia, na República Tcheca, na Hungria, na Eslovênia, na Romênia. E esses países atuais não conferem para a pessoa cidadania austríaca. Então não é porque ela é original de algum lugar do Império Austro-Húngaro que hoje em dia ela vai ser considerada austríaca. Então esse ponto é nodal, é crucial para que a gente verifique realmente a viabilidade daquela cidadania, para que a gente verifique se aquele cidadão é um austríaco verdadeiro, se ele hoje pode ser considerado um austríaco verdadeiro, porque só assim ele vai ser, porque só assim vai ser possível confirmar a transmissão da cidadania até o requerente atual. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa verificar aqui, ó, a gente tem delineado as fronteiras da Áustria atual. Vocês vão ver que é um pedaço desse território bastante diminuto. Então, é crucial que o imigrante da sua família seja de um local que hoje faça parte da Áustria atual. Então, só essa parte aqui, exclui-se todo esse restante, inclusive esse norte da Itália, onde hoje fica localizada a região de Trento e Bolzano. Então, essas regiões não são elegíveis para a cidadania austríaca. Voltando então para as regras de transmissão. Isso eu explico bastante aqui no texto, mas ficam algumas dúvidas, por isso que é muito importante pontuar. Além disso, algumas regras gerais na transmissão daquela linhagem que eu expliquei. Então, se a linhagem do seu antepassado austríaco for paterna, ou seja, se só existirem homens nessa linhagem,
a gente vai chamar de linhagem paterna, tá? Porque veio sempre através de um pai. Então, o bisavô passou para o avô, que passou para o pai, que passou para você, independente de você ser homem ou mulher. A sua linhagem de transmissão, ela sempre foi paterna, porque sempre foram pais transmitindo. Quando a gente tem uma mulher no meio desta linhagem, a gente diz que essa linhagem é materna. Ah, mas Vitória, a cidadania ela vem através do meu pai, não da minha mãe. Mas depois do meu pai era a minha avó, antes de chegar no imigrante. Então a gente vai considerar uma linhagem materna, porque há uma mulher no meio desta linhagem. Tá? Então não é porque veio do seu pai, mas acontece que então não é porque a cidadania vem do seu pai que ela é necessariamente uma linhagem paterna. É necessário que sejam sempre homens, de você até o imigrante, para que seja considerado paterno, porque daí veio sempre através de pai, através de pai, através de pai, até você, descendo sempre uma escada. É importante que a gente visualize como se fosse uma linha de costura, ou até mesmo uma escada, tá? Que vem descendo. Não tem como a gente pular do último degrau para o primeiro. Precisa vir descendo degrau por degrau. E é cada degrau desses que a gente vai ter que analisar, regra por regra, se está tudo dentro do estabelecido pela lei de cidadania austríaca. Se todos os critérios estiverem cumpridos de geração em geração do imigrante até você, aí sim a gente consegue confirmar a cidadania. Se não, é uma negativa, tá? Então vamos lá. Se a linhagem for paterna, ou seja, sempre homens do imigrante até você, bisavô, avô, pai, requerente. Você, independente se for homem ou mulher. É necessário, é imprescindível que esses filhos sejam legítimos. Que é isso? Nascidos de pais casados entre si, tá? Eu sei que hoje em dia isso aqui às vezes ofende muito a sensibilidade dos clientes, porque hoje a gente não tem mais essa diferenciação entre filhos legítimos e ilegítimos. No direito atual não faz mais sentido esse tipo de distinção. Só que quando a gente entra no campo de um reconhecimento de uma dupla cidadania, a gente precisa respeitar sempre a lei da época. E muitas vezes, na época de nascimento dos seus antepassados, havia essa distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. Por isso que hoje isso ainda vai relevar, porque a gente precisa levar em conta o contexto em que os seus antepassados viviam, nasceram e ao qual eles estavam submetidos. Então, essa distinção vai ser muito importante. Quando a gente fala de uma linhagem paterna, o raciocínio é que o homem transmitia o que era próprio de si aos seus filhos legítimos, ou seja, quando ele se casava e esse casamento gerava ali descendentes, ele conseguia transmitir o que era próprio seu a esses descendentes, seja o sobrenome, o patrimônio e até mesmo o direito de ser um cidadão. Então, isso é extremamente relevante e vai ser aplicado até os dias de hoje. Por quê? Essa lei de cidadania só foi alterada em 2013. Então, homens que não se casavam, né, homens que tinham filhos ilegítimos, e mais uma vez peço desculpas por usar esse termo, porque eu sei que ele ofende a sensibilidade dos clientes, né, das pessoas aqui que possam estar vendo esse vídeo, mas é a distinção feita na lei da época, de fato. Então, esses filhos que nasciam fora de um laço matrimonial, fora de um casamento civil, eles eram considerados ilegítimos até 2013. Então, filhos de homens solteiros não recebiam a cidadania austríaca de seus pais. Ou seja, se os seus pais não são casados entre si e o seu pai é austríaco, você não recebe a cidadania, caso você tenha nascido antes de 2013. E isso hoje existem ali tentativas nos tribunais austríacos para a gente alterar, para que seja reconhecido o reconhecimento de paternidade feito no Brasil, seja um reconhecimento judicial ou administrativo, né, que é aquele feito no cartório, quando o pai vai até o registro civil, declara aquele filho como sendo seu filho de fato, né, declara a paternidade. Então isso está em discussão nos tribunais austríacos. Agora, para os filhos nascidos a partir de 2013, é pacífico,
não há qualquer distinção, tá, entre legítimo e ilegítimo, o filho vai receber a cidadania do seu pai. No entanto, voltando um pouco aqui o raciocínio, então a gente precisa respeitar sempre essa questão da legitimidade da transmissão em toda a sua linhagem genealógica. Então, se a cidadania vem através do seu bisavô, então vamos pensar naquele bisavô austríaco, ele teve um filho, que foi o seu avô. Esse avô, ele precisa ser um filho legítimo, ou seja, os seus bisavós precisam ser casados no momento do nascimento do filho. Ah, mas não haviam cartórios para um casamento civil. O casamento religioso, ele é reconhecido na Áustria e foi plenamente válido até 1938. Todos os registros religiosos são válidos como civis à luz do direito austríaco. Então, mesmo um casamento apenas religioso, ele é válido nesse momento para a legitimidade dos filhos. Então, precisa existir um casamento. Ah, mas o meu avô era casado, teve um caso extraconjugal e dali nasceu o meu avô. Então, infelizmente, não vai estar cumprido esse requisito. Porque, nesse caso, o seu avô, nessa situação hipotética, esse avô seria um filho ilegítimo. Por isso, não poderia receber a cidadania do seu pai e, por consequência, não poderia transmiti-la em diante na linhagem genealógica. Então, a gente tem esse impedimento na cidadania austríaca. Seguindo, linhagem materna. Se a linhagem for materna, ou seja, novamente, se houver uma mulher nesta linhagem de transmissão do bisavô austríaco até você, se a sua avó era mulher, se a sua mãe é mulher, né, e a linhagem ali é transmitida. Seguindo aqui o raciocínio, vamos falar da linhagem materna. Perfeito. Então, recapitulando, como identificamos uma linhagem materna? Se houver uma mulher na sua linhagem de transmissão, ela é considerada uma linhagem materna, ainda que não seja a linhagem de descendência da sua mãe, tá bem? Então, aqui, isso é válido se a linhagem for através da sua mãe, ou for através da sua avó, ou for através da sua bisavó. São sempre consideradas linhagens maternas, por mais que existam outros homens ali no meio da linhagem. Perfeito. Então, situação hipotética aqui. Se o seu bisavô austríaco imigrou para o Brasil e teve uma filha mulher, que é a sua avó, será uma linhagem materna, tá bem? Então, o que a gente precisa verificar quando há uma linhagem materna? Esta mulher, ela foi casada ou não? Os filhos dela eram legítimos ou não? Então, aqui a gente vai olhar especificamente para aquela mulher da linhagem e analisar esse requisito. Se houve um casamento, então ali, bandeira vermelha. A gente precisa verificar a data de nascimento desses filhos dela. Por quê? A Áustria, a lei de cidadania austríaca foi alterada em setembro de 83 e passou a permitir a transmissão da cidadania austríaca por mulheres casadas. O raciocínio da época era o seguinte: quando a mulher se casava, ela não poderia mais transmitir o que era próprio seu aos seus filhos. A transmissão vinha sempre pela parte paterna. Então, a mulher que casava, ela entrava para a família do marido. Então, ela poderia adquirir a cidadania do marido, adquiria o sobrenome do marido, tornava a sua residência a residência do seu esposo. Então, ela casava para dentro da família do marido e adquiria tudo o que era próprio do seu esposo. Então, ela não passava mais adiante o que era próprio seu. Era o marido que entrava na frente nessas questões de transmissão de direitos. E por isso que somente os filhos legítimos, né, desse casal, dessa união, recebiam então a cidadania do pai e não a da mãe. Tá? Só que isso foi alterado em 83, justamente por essa questão de fazer distinção entre os gêneros. Então, era plenamente possível que uma criança nascida a partir de setembro de 83 recebesse a cidadania austríaca da sua mãe, ainda que essa mulher fosse casada, tá? Pensando aqui nesse raciocínio, só é válido, lógico, se essa mulher for casada com um não austríaco. Por quê? Porque se o marido dela já for austríaco, a cidadania vai ser transmitida por linhagem paterna sem qualquer problema. Agora,
o que a gente tem é a situação da imigração. Então, voltando à nossa situação hipotética, o seu bisavô, austríaco, imigrou, chegou ao Brasil, no Brasil teve uma filha. Essa filha, nascida após o casamento dos pais, filha legítima, perfeita, ela recebeu a cidadania austríaca. No Brasil, já casada, ela se casa com um brasileiro, né? Ela vivia no Brasil, fala português, casa-se com um brasileiro e nascem então dois filhos. Um filho nascido em 1982 e outro nascido em 1985. Esse marido é brasileiro, não tem nada a ver com a história, ele não tem cidadania estrangeira ali a transmitir, mas essa mulher tem a descendência austríaca. E ela pode, então, transmitir a cidadania ao seu filho nascido em 85, mas ela não vai transmitir para o filho nascido em 82, porque ele nasceu antes da alteração de lei e ele não será beneficiado por essa alteração de lei. É uma lei cruel, é uma lei mal elaborada, ao meu ver, e a tendência é que isso seja reajustado, mas no momento essa é a situação que é válida. Então, os filhos de mulheres nascidos antes de 1983 não vão receber a cidadania da sua mãe casada. Caso essa mulher nunca tenha se casado, tenha sido sempre solteira, ou se casou já quando os filhos já eram maiores de idade, teve um casamento, isso daí, aí estamos dentro de uma hipótese em que essa situação do casamento não vai importar para a transmissão. Tá? Aí a gente pode fazer o reconhecimento da cidadania, porque no momento do nascimento desses filhos, essa mulher era solteira. Outras questões que a gente precisa verificar e que são muito criteriosas também, que tem que ser verificado geração a geração, é a situação de naturalização, ou seja, se o imigrante austríaco se naturalizou brasileiro ou se alguém dessa linhagem foi morar no estrangeiro e acabou se naturalizando em algum outro lugar. Por quê? Naturalização é uma aquisição voluntária de cidadania, através de um vínculo, de um novo vínculo que é estabelecido entre uma pessoa e um outro estado diferente daquele da onde ela é original. Então, esse novo vínculo que causa uma naturalização, ele prevalece em detrimento dos outros anteriores. Então, alguns países não permitem que a pessoa mantenha sua cidadania anterior depois de uma naturalização, depois de uma opção por uma nova cidadania. Por isso, para a cidadania austríaca, a naturalização é um corte, é uma linha de corte. Se houve uma naturalização no estrangeiro, a partir daquele momento, aquela pessoa não é mais austríaca, não pode mais ser considerada austríaca. Então, isso é um fator crucial na nossa análise. Se houve naturalização do estrangeiro no Brasil ou de qualquer familiar fora do Brasil. Isso aqui é crucial. Tá? Eu posso destrinchar até essa situação da naturalização em outros vídeos, porque isso é um assunto complexo, rende muito pano para manga, mas é crucial, é muito importante que isso seja verificado. Outra questão é a questão dos servidores públicos, tá? Porque, da mesma forma, as regras de transmissão da cidadania austríaca estabeleciam a perda da cidadania caso a pessoa entrasse no serviço público antes de 1966. Então, esse é um ano-chave também, porque se os familiares entraram no serviço público depois desse ano, não tem qualquer problema. Agora, outra questão é o serviço militar. Se qualquer familiar, ou se até mesmo você, entrou no serviço militar em caráter voluntário, ou se seguiu carreira militar, isso também é um corte na cidadania austríaca. A partir do momento em que você se vincula a uma entidade militar estrangeira, estrangeiro, lógico, em relação à Áustria. Então, se você entra para o exército brasileiro, você está estabelecendo ali um vínculo tão forte com o Brasil que já não é possível, diante dos olhos da Áustria, já não é possível que você seja reconhecido cidadão austríaco, tá? Porque você está escolhendo ali o Brasil em detrimento da Áustria, em detrimento do outro direito de cidadania que você teria no momento do seu nascimento. Então, se você entra no serviço militar, não é possível mais que você reconheça a sua cidadania austríaca por descendência. Ah, mas Vitória, eu fui obrigado a realizar o serviço militar quando eu fiz 18 anos.
Pronto, foi obrigado. Então, se você foi obrigado, fez o serviço militar obrigatório, isso não é um impedimento para o reconhecimento da sua cidadania. O impedimento é em relação à entrada voluntária, seja homem ou mulher, seja por um período longo ou curto. A entrada voluntária é a linha de corte para a sua cidadania austríaca. Então, esses são os critérios principais que a gente precisa analisar quando está verificando uma linhagem de transmissão. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui esses passos. É uma análise um pouco complexa, mas a gente consegue já identificar ali cortes na transmissão através da avaliação automática que vocês podem acessar aqui através desse link. Este botão é um link que encaminha vocês diretamente para o nosso atendimento automatizado via WhatsApp. E ali vocês conseguem ir respondendo o questionário, pergunta por pergunta, e esmiuçando essa análise. Então, é uma análise automática, ela está sujeita a falhas, está sujeita, às vezes, até ao desconhecimento dos clientes em relação a alguns fatores, mas é uma análise muito boa porque permite que você tenha ali já uma resposta imediata em relação ao seu direito. No momento, esse é o vídeo, espero ter esclarecido aqui as principais dúvidas. No próximo, vamos falar então da exceção para as vítimas de perseguição nazista.